do 10º Regional Sudeste da AME-BH. E nós estamos nesta tarde com este encontro, com uma roda de conversa sobre o tema tutela e abordagem adequada da população em situação de rua, trazendo para nós reflexões sobre a importância do conhecimento e sensibilização para o trabalho com este segmento de população em extrema pobreza. E as facilitadoras são Lucileide Malaguti, que é expositora na Fraternidade Espírita Paulo Dominicos Nave, e Dirce Taroni, que é coordenadora do CREAS Noroeste. Então, iniciando aqui a nossa atividade, nós vamos fazer inicialmente uma leitura do livro Fonte Viva, capítulo 5, Consegues ir? Para em seguida eu fazer a prece para a gente iniciar as apresentações. Consegues ir? Vinde a mim, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. A lei assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos, seguiremos pelo trabalho santificado na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, com esta lição, tão de acordo com o tema desta tarde, quero convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade deste momento de aprendizado, de reflexão, de iluminação para todos nós. E vamos rogar ao Pai a bênção divina, a paz e a fé sempre renovada no coração de todos os lares aqui representados. O Mestre Jesus
possa estar presente no íntimo de nossos corações, nos renovando os nossos sentimentos, para que possamos ser mais valorosos na nossa fé, na nossa disposição de ir ao encontro do outro, do nosso irmão necessitado de afeto, de acolhimento, da energia amorosa do Cristo. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, trazendo para nós, nesta tarde, muita luz, muita paz, para que possamos aplicar estes ensinamentos na nossa caminhada, junto aos nossos trabalhos na seara espírita e na nossa vida diária. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, pois precisamos muito de Ti. Muita paz em todos os corações. Então, meus irmãos, agora eu vou passar a palavra inicialmente para Lucileide Malaguti, e que Jesus a abençoe para que ela possa trazer as reflexões para todos nós. Lucileide, a palavra é sua. Jesus te abençoe. Gente, que a paz de Jesus esteja com todos e que sejamos todos hoje muito bem intuídos nas nossas falas e principalmente também nas nossas perguntas, porque são as perguntas, na verdade, que mostram o nosso entendimento, a nossa curiosidade e mais ainda, são as perguntas que mostram o que queremos questionar para melhorar. Então, perguntar sempre é muito bom. Gente, nós temos aqui hoje o tema tutela e abordagem do pessoal em situação de rua. Bem, o NAVE é uma instituição que trabalha com mulheres e crianças em situação de violência, tem um dos departamentos, a Fraternidade Espírita Paulos Domênicos, são 26 ações, 250 pessoas mês atendidas, 600 pessoas indiretas. Atendemos a 8 municípios. E é óbvio, como nós atendemos mulheres em situação de rua. E temos feito um trabalho, no período da pandemia, a gente fez um trabalho até maior, porque muitos grupos não estavam indo para a rua e a gente tinha todo o equipamento, nós inclusive estávamos fazendo capotes, máscaras, etc., de acordo com as normatizações da Anvisa, etc., porque a gente é do Conselho de Saúde, a gente tem as normatizações, então nós fizemos e pudemos ir para a rua. Depois, o trabalho com as mulheres em situação de violência se tornou muito grande, porque a pandemia trouxe essa realidade gritante para a gente. Aí nós até passamos uma parte do nosso trabalho para 5 grupos e continuamos fazendo menos vezes, a gente estava fazendo praticamente todos os dias, então continuamos a fazer mais menos vezes, mas continuamos com o trabalho, porque a mulher em situação de rua é um público nosso. Vamos lembrar aqui que a Constituição de 88, no seu artigo 6º, ela tem a garantia de direito do sujeito. O cidadão tem garantias de direito da alimentação, da educação, da saúde, da moradia. Então, ele tem direitos. Como é que fica, então, esse sujeito pelo Estado que mora na rua? Como é que fica essa garantia de direitos com ele? Como é que isso é trabalhado? Nós temos vários grupos que hoje trabalham com o pessoal de rua. Eu, inclusive, participo de um grupo de WhatsApp que a gente criou para 139 grupos no Brasil. São 139 grupos pelo WhatsApp. São todos grupos sociais e muitos ali, só lá, nós temos 8 grupos que trabalham com o pessoal de rua diariamente. Então, é um pessoal do Brasil como um todo, não só de Belo Horizonte, não só de Minas Gerais, mas um pessoal que trabalha e que conhece muito bem esse trabalho. Inclusive, nós temos até a turminha lá do Escutatória, que é aquele trabalho lindo, que escuta de uma forma bem linear e bem horizontal o pessoal de rua. Faz um trabalho lindo com a escutatória. Nós até vamos iniciar a escutatória agora dentro de uma outra proposta, mas vamos iniciar a escutatória nas praças. O NAVE vai começar a fazer esse trabalho. Primeiramente, vamos entender que a Constituição já nos garante desde 88. Mas nós tivemos, nesse último governo agora, uma série de retiradas de direitos e garantias que também prejudicaram um pouco a questão social. E, ao mesmo tempo, a pandemia prejudicou também a questão social. E aí a fome aumentou. Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, quando estamos falando em pessoal de rua, também perguntar o que é violência. Então a violência, que é
nosso eixo, pelo menos dentro da instituição, nosso eixo base, acredito que todos os grupos espíritas têm que ter uma conversa séria sobre o que é violência. Ela nos rodeia. É interessante porque a gente coloca temas como intolerância, como perdão, como mágoa, como rancor, mas a gente não coloca violência em si, a palavra violência. Nós temos vários autores dentro da sociologia, fora dela, na antropologia, na filosofia, que discutem a violência. Eu gosto muito de uma autora da filosofia, que é a Hannah Arendt. Ela discute a violência maravilhosamente bem, mas nós temos que entender que, como o espírita entende a violência, como nós estamos entendendo e como estamos vendo a violência. Tem uma pesquisa de Santa Catarina que fez um trabalho muito interessante, o José Pedro Simões Neto, que ele perguntou qual a importância de se entender a assistência social espírita e a assistência social LOAS, do SUAS. Ele dividiu. Aí você fala, bom, mas será que é assim mesmo? Essa é a pesquisa de 2017. E aí eu, fazendo uma pesquisa sobre ele agora tem um livro onde ele está escrevendo, está terminando de escrever um livro, já isso aí foi uma pesquisa de mestrado, então no doutoramento dele, ele está agora escrevendo um livro onde ele está dizendo que a visão espírita está sendo reconstruída. Adorei a palavra reconstrução, porque a gente como espírita, a gente gosta muito da palavra reconstrução, porque a gente se reconstrói todos os dias, a gente se reconstrói sempre. Então isso é muito bacana, ele dizer essa reconstrução. Quer dizer, ele fez uma pesquisa, que foram quase 3 anos de pesquisa, e agora ele está fazendo uma outra que ele está vendo essa reconstrução. É preciso conversar com o poder público, é preciso conversar com os equipamentos públicos, é preciso que saibamos como lidar com o CREAS, os CRAS, como lidar com os atores de proteção. É preciso saber como lidar com o Conselho Tutelar. E é preciso, inclusive, saber as lacunas que os equipamentos públicos têm de acordo com suas cidades. Belo Horizonte tem lacunas. O NAVE pertence a Sabará, apesar de estar numa área limítrofe, eu moro em Belo Horizonte, mas o NAVE pertence a Sabará. Sabará tem uma outra construção. Então, os municípios têm construções diferentes. E a gente que atende 8 municípios, tem hora que a gente fala assim, você podia, por favor, me passar a sua lei orgânica, para a gente entender do que você está dizendo, às vezes, porque é tão diferente o que a pessoa está tendo a concepção sobre violência, sobre o atendimento à mulher, sobre as concepções do que é macho, machismo, do que é feminino, feminismo, feminismo. Então, nós estamos tendo concepções equivocadas uns com os outros. E a unificação desse discurso se faz extremamente necessária para que possamos entender e agir de forma melhor sobre os termos, sobre aqueles que são assistidos por nós. Então, se um caso básico que eu vou contar para vocês aqui, antes da gente poder discutir um pouco da violência, a violência da fome, da falta de moradia, a violência contra a mulher, contra a criança, o idoso, os gays, os trans, que são todas as mulheres que nós atendemos, a situação de estudo em especial sobre a mulher negra, que é um estudo que a gente faz muito, muito seriamente, temos estudado agora a solidão da mulher negra no NAVE, que tem sido muito lindo com grupos de movimento negro, que têm trabalhado junto conosco nessas discussões. Mas antes eu vou contar esse caso para vocês. Ontem nós recebemos uma situação de uma menina que fez esses dias, 14 anos, portanto, desde os 10, 11 anos dela, ela era abusada pelo padrasto, de forma que ela falava que não era claro. Portanto, a gente entendeu que de forma indireta. Ele tinha palavras, ele usava violência psicológica contra ela, etc. Ela chegou a um ponto de começar a se sentir tão suja com aquilo, e ela não tinha apoio da mãe. A mãe se sentia muito importante em ser uma mulher casada com este homem. Ele é um pastor, e ela se sentiu num status de ser a primeira-dama da igreja, etc., etc., como pastor. E ela tinha essa menina, que era de um outro homem, e um filho de 5 anos também, de um outro relacionamento. Então, 2 filhos. E a menina foi percebendo que tanto ela quanto o irmãozinho pequeno eram vitimizados por esse sujeito. Extremamente agressivo, mal educado, e com interesses outros que ela, obviamente, numa intuição natural, começou a perceber. Ela reclamou isso com a tia, e a tia já começou a ficar atenta, avisou para a irmã, a tia-avó avisou para a irmã, que é a avó da menina, e a avó avisou para a filha, que ficou muito nervosa e falou que a menina tinha que parar de andar com shorts dentro de casa. É uma velha história dos shorts e das roupas, etc. A menina começou a fugir de casa, e ao fugir de casa, muitas vezes ela foi parar na rua, que é o que a gente encontra muito na rua. E aí ela foi parar na rua. Aí a tia-avó foi lá, cooptou ela, capturou, levou para sua casa e começou a trabalhar um pouco melhor a cabecinha dela. E a estrutura emocional dela. O que aconteceu? Ela começou a querer estar para a sociedade dentro de um outro gênero.
Ela falou que se eu, como mulher, estou provocando isso, e eu que estou errada, segundo a minha mãe, e a mãe, uma representatividade extremamente séria na vida de todos nós, ela começou a ser menino, e começou a pintar o cabelo de cores diferentes, e começou a ser menino, e falar que a partir de agora ela gostava de meninas. Só que ela não tem o traço de homossexualidade, e aí ela se apaixonou por um garoto, que obviamente esse padrasto, que é o que mais acontece, se tornou extremamente agressivo com esse menino, e a mãe e esse padrasto fizeram um inferno dessa relação dela, desse primeiro namoradinho dela, tanto com o menino quanto com a vida dela. Bem, o sujeito é um sujeito ligado a familiares complicados, marginalizados, de uma comunidade bem conhecida da gente, que é bem complicada também, e aí ele se tornou um cara mais perigoso, a mulher não acredita nele sob hipótese alguma, e quando foi ontem, ele literalmente agarrou a menina. E aí é um estupro real, e o que acontece? A menina tem que sair de lá. Aí, como é que a gente vai procurar o equipamento público? Olha por que o pessoal vai para a rua. Como é que você vai procurar o equipamento público? Vamos procurar o juizado do menor, mas aí nessa hora já eram 5h30 da tarde, lá fecha 6. E aí não dava para ir lá. Eles falaram, não venha porque não vai ter tempo de atender nem de fazer escuta. Então vamos procurar o conselho tutelar. Olha, vem aqui na segunda-feira porque não dá. Aí que bom que essa menina tem uma família que levou essa menina para casa da advogada que vai lidar com o caso, que falou, olha, eu a recebo na minha casa. Mas o pequenininho a mãe não vai deixar enquanto não houver sindicância, então o menino continua lá. Hoje já soubemos que ele tomou uma surra porque ele falou que ele queria a irmã. Aí você chama a polícia. Nós somos extremamente parceiros com polícia civil, polícia militar. Aí o pessoal lá do DPV, lá da polícia, a sargento Fabiana, que é muito conhecida, o sargento Paulo, foram lá para olhar o caso. Não tinha como fazer nada hoje, porque o juizado estava fechado, a delegacia especializada estava fechada. Se fosse mulher, seria 24 horas, acima de 18 anos. Olha, se essa menina tivesse amparada na casa dessa advogada, para onde que ela iria? Para a rua. E aí na rua tem um código. Qual que é o código? O código é, uma mulher sozinha é mulher de todos. Uma mulher precisa ter um homem. Então ela arrumaria um cara que fosse um pouco mais gentil, um pouco mais educado, que ela gostasse dele, que fosse mais engraçadinho, aí ela ficaria com ele. E engravidaria, obviamente, sem nenhum controle. Em cima disso, nós temos uma concepção também, já um pouco antiga, que precisamos mudar, é que os shortinhos, eles incentivam a sexualidade, que as novinhas, meninas das favelas, elas têm uma sexualidade aflorada, como se sexualidade fosse aflorada ou desaflorada de acordo com o ser humano, a não ser que ele seja ninfomaníaco ou tenha alguma doença psicológica, mas fora isso, sexualidade é sexualidade. Mas tem-se essa concepção, inclusive de que elas andam normalmente com roupas muito escandalosas, ligadas aí, obviamente, a um estereótipo também formado pelo funk, e que não é verdade. E mais ainda, que a mulher das comunidades são mulheres que parem muito, que também não é verdade. Nós temos a última pesquisa da Unesco, nós temos a última pesquisa da ONU, deixando claro que as comunidades brasileiras estão diminuindo o seu número de filhos. Diante disso, a gente vê como o cachorro que para, que não sabe o que fazer quando o carro para, a gente não vai poder mais falar, não vai poder mais verbalizar isso. Porque a estatística está sendo contrária a isso. Existe um livro muito interessante, que é da Camila Fernandes, eu até a sigo em algumas lives, algumas falas dela, ela é da antropologia, e ela tem um livro que se chama, publicou agora, As Novinhas, As Mães Nervosas e Mães que Abandonam os Filhos. Portanto, as mulheres de comunidade são sempre mais nervosas que as outras mães. Também é um estereótipo. Que as novinhas estão sempre andando mais nuas. Não, gente, é porque elas já são tão lixo, que elas têm que mostrar aquilo que elas acham que é bonito. É uma outra concepção de vida. Que nós também precisamos auxiliar a fazer com que elas compreendam e com que elas entendam. O que é importante? Que tipo de homem você quer para a sua vida? Que tipo de companheiro você quer para a sua vida? E mais, se você não tiver companheiro nenhum, como é que você se vê enquanto uma mulher sozinha, mas uma mulher em paz? Como é que isso fica para sua cabeça? E é importante também entender que as mães não são as mais nervosas. Nós temos aí que falar sobre educação, aquele direito lá da Constituição, do artigo 6º, sobre educação. E de que educação que nós estamos falando? De uma educação elitizada, finesse? Não. Nós estamos falando de alguém que tenha sossego para conseguir estudar e entender como é que se fala melhor. Tive um funcionário na instituição que me pediu para que eu a ensinasse a falar. Ela teve essa humildade, achei muito lindo, muito, muito lindo, me comoveu muito ela me dizer isso. Eu falei, mas por que te ensinar a falar? Você sabe falar. Ela falou, não, eu falo muito errado. Eu queria falar assim, ó, igual se ela fala, porque eu quero falar todas as palavras corretas e quero que as pessoas gostem de mim porque eu estou falando corretamente. Isso se chama humildade, isso se chama desejo de perceber
e que ela quer ter pertencimento. E essas mulheres das comunidades, muitas vezes elas não têm esse pertencimento. A grande maioria das vezes não tem. Elas não têm a possibilidade de pertencimento. Então elas se tornam mais nervosas, mais agressivas, elas são pressionadas pelos seus companheiros, e se a comunidade tem uma rede forte de tráfico, igual que nós atendemos ali no Castanheiras, são 3 grandes redes de tráfico pesado, como é que você chega? Lá no Castanheiras a gente chegou com as preciosas, que são as mães. Então, com as mães, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, as mães dos traficantes, aí nós conseguimos entrar assim, maravilhosamente bem. Conseguimos entrar assim super bem, não houve problema nenhum. Aí eles conseguiram deixar a gente entrar. A gente já foi até protegido uma vez, numa grande roda de conversa lá, com muitos fuzis. Eles estavam protegidos contra outra rede de tráfico, mas para não ter problema eles continuarem como dono do pedaço, então nos protegeram com uma grande rede de fuzis, nos protegeram para a reunião de mulheres que nós fizemos lá. Então, é importante a gente entender que temos lacunas. E os grupos espíritas entenderem o contexto sociocultural, histórico em que ele está inserido. Porque é a nossa realidade. É ir como casa do caminho, literalmente, abrindo as portas àqueles que chegam de forma literal, porque vão chegar. E mais, quando você for à rua, como é a abordagem? Então, diante desses fatos, que nós sabemos que existem lacunas no próprio equipamento, assistentes sociais não conseguem resolver todos os problemas do mundo, o pessoal do centro cada dia aumenta mais. Outro dia nós chegamos ali na rua Araguari, eu estava até com um companheiro muito querido lá do GEAL, que a gente juntou uns 2, 3 grupos para poder fazer o trabalho, até um grupo não espírita foi conosco, de moçada, de jovens, muito lindos os meninos, foram conosco. E aí eu cheguei, gente, estou há 37 anos nessa história, eu sou fundadora do NAV, tenho 37 anos nessa história. Nós tínhamos ali um cruzamento, e nesse cruzamento ali, os 2 lados do cruzamento, portanto, 1, 2, 3, 4. Os 4 lados do cruzamento, portanto, os 8 quarteirões ali, 8 pedaços de quarteirões, eram repletos de pessoas o quarteirão inteiro. Eu nunca tinha visto, eu cheguei num ângulo assim que eu vi todos os 4 lados, repletos até o final do quarteirão. O número de pessoas na rua aumentou demais. Aumentou também o número de idosos na rua. E aí você vai perguntando, a gente não tem jeito, a gente vai fazendo abordagem, a gente já está podendo conversar um pouco mais. Por que a senhora está na rua? Por que o marido da senhora está na rua com a senhora? Ele tossindo desse jeito, por que ele está na rua? Vocês procuraram um posto? A gente procurou, mas a gente tem que voltar, não tem dinheiro para voltar para a nossa cidade, então nós ficamos aqui. Mas é só hoje, então? Não, já tem uma semana que a gente está, porque a gente não está conseguindo vaga. Aí, uma outra senhora que estava com criancinha, por que você não está deixando ir em algum lugar os meninos? Você está com eles aqui, eu tenho muito medo de deixar. Mas a moça falou comigo que tem 30 mil pessoas na minha frente, só que ela não fez uma metáfora. Estamos com quase 30 mil pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte também tem um número muito grande de pessoas esperando vagas para as creches. E que as nossas creches também ainda não têm uma realidade de ir até 8 horas da noite. E muitas mulheres trabalham até tarde. Lá no Castanheiras mesmo, que são 5 mil pessoas, não tem uma padaria, não tem uma farmácia, nós temos uma creche que até pouco tempo estava trabalhando até meio-dia. Como é que fica? A mulher sai pelo menos 6 horas da tarde. Aí agora já estão saindo mais tarde, estão saindo 5, 6 horas, mas elas até chegarem no Castanheiras, e que os horários de ônibus lá são precários, então nós temos uma rede de transporte precário, que essa mulher não consegue deixar esse menino com alguém. Com quem que ele fica? Com as babás de comunidade. E quem são essas babás de comunidade, para eles não ficarem na rua? São mulheres ali da comunidade, sem preparo. Não são pedagogas, não são professoras, não fizeram um curso. E muitas vezes o poder público tem que fechar os olhos e saber que aquilo acontece, mas não ter muito o que fazer, porque não temos estrutura para isso. Não há uma estrutura real para isso. Há ajudas, há uma política genial. Gente, quando a gente lê o SUAS e quando a gente lê o SUS, a política de saúde, a política da assistência social, você fica encantado com o projeto. Mas nós não temos uma política de vontade pública, do poder público. Existem equipamentos que funcionam dentro daquilo que eles fazem, quase que milagre. Eu lembro lá, né, não vou falar muitos anos, não, vocês vão descobrir minha idade aqui, mas há muitos anos atrás, quando eu fiz meu mestrado, eu discutia com o pessoal de equipamento público, da violência contra a infância, etc. Eu lembro que o que eu mais descobri nas pessoas de conselhos tutelares, nos centros de referência, foi solidão. Essa era a palavra. As pessoas, os atores de proteção, sentiam solidão, porque queriam fazer e muitas vezes não tinham condições de fazer, porque sentiam solidão. Solidão foi a palavra mágica descoberta entre todos que eu trabalhei, tanto no Rio quanto aqui.
Então, gente, que nós temos que entender que a causa da desigualdade hoje nesse país, ela permeia, primeiramente numa visão espírita, nós temos claramente porque a reencarnação explica muito bem para a gente porque estamos numa desigualdade. Irmos lá no capítulo 15, no capítulo 16, pegarmos a questão 814 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender a causa das desigualdades, a causa das aflições, nós vamos entender. Mas mais do que isso, que entender por que sofremos, se nós plantamos cebola, nós vamos colher cebola. Não tem outra justificativa. É uma lei de ação clara. Mas nós podemos fazer dessa colheita de cebola cebolas melhores. Uma colheita bacana. Podemos fazer sopas de cebola. Podemos fazer, inclusive, remédios, xaropes de cebola. Podemos auxiliar as pessoas nisso. Porque aquele que tem o entendimento, cabe a ele o entendimento quando o outro tem a necessidade. Então, nos cabe chegar com a abordagem do entendimento, sem nenhum preconceito de valor. Não é acabar uma atividade na rua e você dizer, você viu aquelas meninas, mas olha lá, por que está na rua? Isso é droga. Ah, por que está na rua? Olha a roupinha dela. Ah, por que está na rua? Às vezes é rebelde em casa. Não, não é. Eu relatei para vocês um caso de uma menina de classe média que hoje está amparada. Mas se ela não fosse classe média, ela estava na rua. Ela estava na rua. Infelizmente, é o que está acontecendo nesse nosso país como um todo. E nas grandes capitais, pior ainda. E você vai pelo interior afora, e as drogas estão, né, em todo o interior desse país nosso, principalmente estão chegando em muito, nos sítios, nas áreas de sítio, etc. Então nós estamos vendo os jovens sendo cooptados pelas drogas, fora toda a ambiência espiritual que nós sabemos que influencia nisso, mas estão sendo cooptados pelas drogas. Se a gente não pensar em nada do espiritismo, a gente vê a cooptação pelas drogas, a gente vê a cooptação pelo dinheiro fácil e a miserabilidade das nossas gentes, do nosso povo. E essa desigualdade que nós estamos vendo por causa de política pública muitas vezes equivocada, ou uma política pública assertiva, mas com equipamentos falhos, ou uma política assertiva com equipamento bacana, mas lacunas na lei. A Lei Maria da Penha ela é cheia de lacunas. Tem tese de doutorado já sobre isso. Ela é cheia de lacunas. O próprio ECA, e o ECA eu posso falar, eu estava lá, eu estava junto com o Antônio Carlos naquela época, estava lá, ajudei eu, Jamil, esse povo todo, nós ajudamos a fazer isso aí. Então, eu sei perfeitamente o quanto de lacuna que ela ainda tem, porque o ser humano é muito complexo, há uma complexidade muito grande em todos nós, e no mundo como a gente vive como um todo. Então é importante que ao chegar na rua, a sua abordagem não seja, sob hipótese alguma, uma abordagem com pré-conceitos já definidos, ou certezas. Você não está ali para fazer a caridade para o outro, você está ali no nível de linearidade. É importante você entender que você está ali numa reta, não é de cima para baixo, não é vertical, é horizontal. E que você tem que ter uma escuta. Aí a sua escuta, muitas vezes, ele não quer resolver aquilo naquela hora. Não vai. Ele mal te conhece. Ele não sabe quem você é. Mas ele sabe que você está fazendo um trabalho legal. E se você faz toda semana com ele, você começa a criar confiança. Eu lembro que eu tinha um carro horroroso, um carro verde, uma cor horrorosa. Eles falavam, ó, lagartinha. Chamavam meu carro de lagartinha. Ó, lagartinha, ó, lagartinha. Então, quer dizer, nós tínhamos um carro que eles já sabiam que era aquele carro, aí eles sentavam para conversar. Então, eles falavam, aqui, hoje dá para escutar a gente? Então, o que será que nós temos que fazer ao ir à rua? Primeiramente, com o ouvido pronto para a escuta. Segundo, fazendo questionamentos que podem auxiliá-los. Como é que está aqui? Como é que está esse pedaço? Há pouco tempo atrás, um menino falou comigo, olha, onde vocês estão indo, todo mundo dá muita comida. O centro da cidade, que vocês, inclusive, perguntou, né, Laurita, você perguntou para a gente, o centro da cidade está sempre muito cheio de muita comida, de cobertor, mas muita gente esquece a água para eles, esquece o kit base de higiene. A água e o kit base de higiene você sempre tem que levar, porque muita gente esquece de levar. Então é fundamental esses outros detalhes. E aí você tem que saber como ouvir essas pessoas. E aí você tem que saber, o senhor já foi no posto? Qual é o posto que o senhor vai? Qual que é mais fácil para te atender? E na UPA? O senhor chega lá, o pessoal te atende? Qual é o CRAS que o senhor vai? Ou se eu estou aqui no centro, o senhor está indo ali na rodoviária? Ah, não tem vaga não, fico lá na fila longa, não tem jeito não. Mas então, quando o senhor caminha, o senhor, quem sabe, o senhor pode ir num outro CRAS? A gente leva endereços de CRAS, endereços de locais de abrigamento, endereços, e eles todos conhecem, muitos locais de abrigamento, a grande maioria conhece. Mas alguns não gostam de ficar. Alguns eles reclamam de piolho, de muquirana, mulheres reclamam de assédio sexual. Então, isso tudo é muito sério.
E o poder público não tem condições de fazer tudo isso, e se tem, muitas vezes, a coisa passa meio que em branco. Então é preciso que entendamos concepção de desigualdade, concepção de violência, concepção do que é macho, concepção do que é feminino. É importante que entendamos que quem está na rua mais são pessoas negras e por que será que elas estão. É importante que a gente discuta isso nos grupos espíritas. É importante que a gente discuta isso com verdade, com estudo, baseado na ciência, baseado na academia, na história, na antropologia, na sociologia. É importante que a gente busque a verdade, como diria Kardec, acima de tudo a ciência. E, por último, eu gostaria de deixar para vocês uma fala que eu acho extremamente importante. Uma vez Bezerra de Menezes falou com Chico, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então é importante a gente entender o que é, ter o conhecimento do que é, compreender como se faz, mas não perder tempo. Porque a gente sabe que já estamos com pouco tempo. O timer está curto. Então é preciso compreender rápido, estudar muito para que o socorro chegue rápido também, de forma ágil para todo mundo. É preciso conhecer o artigo 6º da Constituição, é preciso conhecer sobre o ECA, é preciso discutir isso nos grupos espíritas, porque essa é a nossa realidade. É preciso conhecer as políticas públicas do município em que você está inserido, porque essa é a nossa realidade. É preciso conversar com essas pessoas que estão na rua e ouvi-las numa escutatória, né, como o pessoal lá do Ceará faz, numa escutatória, para que a gente saiba de fato qual é a realidade deles. Daquele grupo ali da Rua Itambé, ou aquele grupo ali da rodoviária, ou aquele grupo ali da Silviano Brandão, ou aquele grupo que fica próximo às UPAs. Pessoal, por exemplo, hoje, do grupo lá que eu falei com vocês, que é o Rede Voluntário Coletivo, né, que são 139 grupos, nós estamos hoje já com 3 grupos que estão amparando no pessoal de rua, não. É o pessoal que fica nas UPAs, que não tem o que comer esperando na UPA. Gente em situação de rua, ou gente muito pobre, que vai doente para a UPA, que vai doente para os hospitais, e não tem o que comer. Então, esse pessoal está dando alimento para esse pessoal que fica ali na espera, tamanho a demora de espera para ser atendido pelo nosso serviço de saúde. Então, a miséria está hoje pegando vários veios, como um polvo, e é preciso ficar atento a isso. Em cima disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os diversos grupos que a gente trabalha com eles, principalmente os grupos de mulheres, que a gente tem especialização em mulher. As mulheres na rua, elas têm nos preocupado muito, porque, fora a questão da gravidez, se ela não se adequa a um homem, ela vai ser realmente estuprada e vai ser mulher de vários homens, pelo Código de Rua. As mulheres grávidas na rua e esses bebês, que aí vão chegar nos hospitais, eles vão ser doados, porque as famílias já não as aceitam, já tem um tempo, então vão ser doados para alguém. E nós temos conversado com essas meninas depois do parto. Há um vazio nessas almas. Ô, gente, é um vazio tão doloroso que é preciso sentar para conversar com essas meninas pós-parto. É muito sério. Elas ficam como que, daí mesmo, porque na rua não tem jeito, né? E aí, tá tudo bem? Você tá bem? Porque ninguém vai ficar cutucando, né? Você tá bem? Tá tudo bem? Tem que estar, né, moça? Tem que estar. Aqui não é lugar para mim, imagina para o meu filho. Então, é preciso que essas adolescentes sejam acolhidas por nós e ouvidas, convidadas para uma roda de conversa. Há um tempo atrás, aí, nesse período da pandemia, tivemos 3 que quiseram participar. Então, a gente precisa ter gente que queira participar dessas rodas de conversa, os grupos espíritas abrirem para essas mulheres que estão na rua, para elas quererem conversar através de rodas de conversa. Porque a roda de conversa, eu gosto muito dela porque ela iguala o sujeito, coloca o sujeito no sentido de igualdade, todos somos iguais aqui numa roda. Então, é preciso conversar com essas mulheres, com essas meninas, e com essas mulheres idosas. É preciso conversar com essas senhoras que estão na rua com seus maridos, porque não tem onde ficar, porque não teve vaga, porque muitas vezes não sabem como procurar. Se você indica, mas eu já estive lá, eu tive muito medo, achei muita gente estranha. São pessoas de Grotões que estão vindo para Belo Horizonte. Então, é preciso que as casas espíritas abram seu espaço para esses termos, para a discussão da concepção desses termos, e para essas pessoas que estão nos procurando. E as parcerias com os equipamentos públicos é mais importante ainda. Não sei o que seria da gente lá na instituição se não tivéssemos parceiros tão geniais como a gente tem, dentro da área de todo equipamento público. Mesmo que tenhamos divergências, que saibamos das lacunas, que a gente escuta a lacuna, mas a gente senta para conversar. Fazemos seminário, fazemos encontro, porque precisa conversar com o equipamento público, com os CRAS, com os CREAS, com os conselhos de direito, participar dos conselhos, participar de todas as ações do município, é preciso conversar. Então é isso.
Eu agradeço, estou à disposição depois que a Dirce falar para os nossos questionamentos. Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade em aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, viu, Lucineide? Eu que agradeço. Sua fala, muito esclarecedora, muito bom. Agora vamos passar a palavra para a Dirce Tarone. Jesus te abençoe, Dirce, nesse momento, fala, viu? Obrigada, amém. Boa tarde a todos. Todas, a todos. Meu nome é Dirce, eu sou socióloga, sou analista de políticas públicas na Prefeitura de Belo Horizonte e atualmente, desde 2018, eu estou na coordenação do CREAS Noroeste, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social no território da Regional Noroeste, em Belo Horizonte. Queria agradecer muito ao Antônio pelo convite, seu Pedro pela indicação e muito obrigada a todos pela acolhida. É muito importante para a gente esse diálogo com a sociedade civil, que é uma parceira indispensável hoje para a condução dos nossos trabalhos. Então, a gente quer estar próximo, quer estar conversando o tempo todo, e aí é com muito prazer que eu aceitei esse convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu preparei uma apresentação aqui. Eu vou apresentar um serviço. Esse serviço ele é ofertado dentro dos CREAS, todos os CREAS. Eu vou projetar a apresentação aqui, só um minutinho. Primeiro é o seguinte, é que a gente prepara alguma coisa, mas só que tem um filósofo holandês, o Spinoza, que ele fala que o tempo todo a gente é afetado por aquilo que nos cerca. Aí a gente tem os afetos tristes, os afetos alegres, tem o amor, tem o ódio, e aí a apresentação da Lucileide, ela me afetou, e aí ela me afetando, eu queria, antes de passar para a apresentação em si, eu queria falar umas coisas. Como ela colocou já muito bem, né, a assistência social dentro do poder público, ela é uma política pública de acesso a direitos, ela é uma política pública que vai promover para a população o acesso aos seus direitos. Somos todos sujeitos de direitos e a política pública de assistência social, ela tem como objetivo fundamental a promoção do acesso a direitos a toda a população que não tiver acesso a esses direitos. E aí, essa proteção social, a gente divide ela em proteção social básica e em proteção social especial. A proteção social básica, ela é ofertada para aquelas famílias que são vulneráveis, mas que conseguem ser protetivas com seus membros. Elas estão ali num ambiente com alguma vulnerabilidade econômica, em algum momento alguma vulnerabilidade relacional, mas elas, dentro da organização delas, elas conseguem proteger os seus membros. E nós temos a proteção social especial, que é para aquelas famílias que elas podem ou não estar em situação de vulnerabilidade econômica, mas elas não conseguem ser protetivas com seus membros. Dentro daquele núcleo familiar, pode ter um idoso em situação de violação de direito, uma pessoa com deficiência em situação de violação de direito, uma criança, um adolescente em situação de violação de direito. Quando a gente fala de violação de direito, a gente está falando de negligência, de abandono, de violência, violência física, violência psicológica, violência sexual. Então, aquela família, aquele núcleo familiar ali, ele não consegue proteger os membros, ele está enfrentando alguma situação que não está permitindo a ele proteger os seus membros. E aí a gente tem serviços que fazem uma intervenção junto a esse núcleo familiar, fazem um acompanhamento desse núcleo familiar no âmbito da proteção especial, para fortalecer os vínculos dentro daquele núcleo familiar, de tal forma que aquela família se torne uma família protetiva. E aí a gente está falando dos serviços de proteção especial de média complexidade. A gente vai tratar a questão ali dentro do domicílio, com acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos, orientadores jurídicos, que vão trabalhar com aquele núcleo familiar para tornar aquela família um ambiente
protetivo para todos os seus membros. Caso isso não seja possível de ser atingido, a gente tenta várias abordagens com a família, mas a gente não consegue atingir esses objetivos do serviço, de fortalecimento desses vínculos e de proteção. Aí a gente tem a proteção social especial de alta complexidade, que é aí quando a pessoa tem que ser levada para o acolhimento institucional. Todo o nosso trabalho é feito para evitar o acolhimento institucional. O nosso entendimento é de que as pessoas, elas estão mais felizes junto à sua família e que, excepcionalmente, como aquela família não está conseguindo proporcionar um ambiente protetivo, aí é como se o Estado assumisse a guarda daquela pessoa ou promovesse um local para aquela pessoa ficar até que o ambiente familiar dela se torne um ambiente protetivo e ela possa retornar para esse ambiente familiar. E aí, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele é um centro de referência de média complexidade. Ou seja, as famílias, quando elas chegam aos serviços de média complexidade, elas não estão conseguindo proteger seus membros. Mas também não é alta complexidade, é especial, mas não é alta complexidade. É porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente é uma ponte para alta. Chegou no CREAS, chegou nos serviços do CREAS, o CREAS tem que providenciar a institucionalização, tem que providenciar o acolhimento institucional, não. A gente ao contrário, a gente é uma ponte para proteção básica. O nosso objetivo é trabalhar para que as pessoas vivam junto da sua família. E aí, dentro do CREAS, hoje, a gente oferta 4 serviços. Um deles é o PAEF, o que a gente chama assim de o carro-chefe do CREAS, dentro do Sistema Único de Assistência Social, porque a gente tem um sistema, que é o Sistema Único de Assistência Social. Onde existe um CREAS no Brasil, esse serviço tem que ser ofertado. Para que você possa dizer que existe um CREAS, o serviço do PAEF tem que ser ofertado. O PAEF é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. Aí tem um grupo de assistentes sociais e psicólogas que vão acompanhar os núcleos familiares para promover esse fortalecimento dos vínculos familiares e ajudar a família a tornar o ambiente familiar um ambiente protetivo. Aí, além do PAEF, os CREAS podem ofertar outros serviços, que são outros 3 serviços. Alguns CREAS ofertam esses outros 3 serviços, outros não. Mas por ser um sistema único, onde tem CREAS, tem PAEF. Aí os outros 3 depende de se o município tem estrutura, se já conseguiu se organizar para poder ter todos os serviços do CREAS lá dentro. Existem, inclusive, regiões, por exemplo, no interior de Minas Gerais, que tem CRAS em todos os municípios, mas o CREAS é consorciado. Ele fica no município sede e todos os municípios do entorno encaminham famílias para esse CREAS. E aí esses CREAS, no caso do município de Belo Horizonte, a gente oferta os 4 serviços, mas tem CREAS que não conseguem ainda ofertar os 4 serviços, é só o PAEF. Aí os outros serviços são o serviço de proteção aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que tem também as medidas socioeducativas do semiaberto e da internação. A gente oferta o serviço são os adolescentes que estão em conflito com a lei, aí eles são pegos pela polícia em conflito com a lei, eles são levados ao juiz e, dependendo da gravidade do conflito com a lei, eles podem levar uma advertência do juiz, aí eles podem tomar uma medida de meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que é ofertada dentro do CREAS, ou eles podem ir para a semi-liberdade, que são aqueles meninos que só dormem no abrigo, mas saem durante o dia para estudar, para trabalhar, e vão no final de semana para casa, e o meio fechado, quando o conflito com a lei é realmente muito grave, aí o juiz coloca em internação durante um determinado período. Aí a gente oferta o meio aberto. Além
desse, a gente tem o Serviço de Proteção Social Especial para idosos, pessoas com deficiência e suas famílias no domicílio, que é um serviço que é ofertado um cuidador para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência dentro do domicílio. Esse cuidador pode estar dentro do domicílio auxiliando a família 2 ou 3 vezes por semana. E aí nós vamos entrar no serviço que é o serviço que a gente veio para conversar sobre ele hoje, que é o serviço especializado em abordagem social, que é o serviço de atenção ofertado nos CREAs, de atenção à população em situação de rua. Ele é ofertado em todo o município, nós temos 9 CREAs no município, um em cada regional, e ele é ofertado nos 9 CREAs, e aí eu vou falar um pouco aqui sobre o que é esse serviço. O que ele é? Ele é um serviço que ele é ofertado de forma continuada, programada, e ele tem a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa. O que significa isso? A equipe, ela vai para o território, ela vai abordar a população em situação de rua e vai identificar nesses territórios trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras situações que ela perceba no território quando ela está no território. Aí, que território é esse? Porque, tem uma ocupação aqui do lado da minha casa, o CEAS pode vir aqui? Não. A ocupação, ela é abordada pela equipe de proteção básica regional. O CEAS, quando ele vai para abordagem, ele vai para praças, ele vai para entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde acontecem atividades laborais. Eu não sei se vocês já passaram ali no território da Lagoinha e eles estão o tempo todo separando lixo, tirando lixo que é reaproveitável, o que não é. Eles trabalham com reciclagem o tempo todo. Locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrôs e outros, que está circulando em espaços que são espaços públicos. O CEAS atua nos espaços públicos, ele não atua em espaços privados. Aí o serviço ele tem que buscar a resolução das necessidades imediatas do cidadão que está sendo abordado, porque ali quando você chega nele, eu estou com fome, não estou conseguindo comer, imediatamente o CEAS tem que promover, por exemplo, o acesso ao restaurante popular, isso é oferta imediata, e tem as ofertas que são de médio prazo. Eu estou precisando do meu documento de identidade porque eu tenho que ir na Caixa para poder receber o Auxílio Brasil. O CEAS tem que imediatamente providenciar a requisição da certidão de nascimento dele, agendar na UAI para que ele possa tirar a carteira de identidade, certidão de casamento, as necessidades imediatas dele ali no território. O CEAS tem recursos para poder providenciar imediatamente. Eles já saem para o território para atender essas necessidades imediatas. E, além disso, a gente vai promover a inserção na rede, tanto de serviços socioassistenciais quanto das demais políticas públicas. O que significa isso? A gente vai promover, eu não quero continuar dormindo na rua, eu quero dormir no Abrigo São Paulo. A gente promove a ida imediata para o Abrigo São Paulo ou para o Abrigo Tia Branca. A gente anda com vales sociais, a gente pode entregar o vale social para ele ir para o Abrigo São Paulo, para dormir no Abrigo São Paulo. A gente vai promover isso. E as demais políticas públicas tipo assim, o acesso à saúde. Ele está passando mal. A gente tem a responsabilidade de chamar o SAMU na hora que a gente está no território, aguardar a chegada do SAMU, às vezes acompanhar até um centro de saúde. Por exemplo, ele quer voltar a estudar, a gente tem que apoiá-lo para se matricular numa escola, para poder voltar a estudar, ajudá-lo na organização, na promoção e no acesso a direitos. Isso é o que é o serviço especializado em abordagem social. Quem são os usuários desse serviço? São as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos e as famílias que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e ou sobrevivência. Então, por exemplo, uma mulher, porque muitas vezes a gente pensa que é só moradia, mas, por exemplo, a gente vê muito nos sinais, às vezes, mulheres com filhos fazendo mendicância. O CEAS tem a responsabilidade, mesmo sendo pessoas que a gente sabe que muitas vezes elas são domiciliadas, o CEAS tem a responsabilidade de abordar mulheres e crianças em situação de mendicância.
Então, são esses os usuários do serviço. Aí, qual que é o objetivo do serviço? Quando a gente vai para o território, que a gente aborda essas pessoas, quais são os objetivos, o que que a gente espera alcançar com a oferta desse serviço? É construir o processo de saída das ruas e possibilitar as condições de acesso à rede de serviços e benefícios assistenciais. Aí ele tem direito a cadastro único, a pessoa em situação de rua tem direito ao Auxílio Brasil, ela tem direito à saúde, ela tem direito à educação, ela tem direito ao abrigo. A gente pode promover o acesso às casas de passagem, que a gente chama de casas de passagem, que são o Abrigo São Paulo e o Tia Branca, e a gente pode também promover o acesso a repúblicas e também abrigamentos familiares. As repúblicas são para homens e mulheres em situação de rua. Hoje em Belo Horizonte nós temos 4 repúblicas masculinas, que são o Abrigo Reviver, a República Fábio Alves, e o Anita 1 e o Anita 2. E temos 2 repúblicas femininas, que são o Maria Maria e a Unidade de Acolhimento de Mulheres lá do Copacabana. Então a gente vai construir com essas pessoas a saída das ruas. Mas essa saída das ruas, ela não se dá só para os abrigos da prefeitura. Muitas vezes a gente consegue, eu briguei com a minha mãe, eu não posso mais voltar para minha casa, ela me expulsou de casa. Aí a gente promove também, a gente vai ligar para essa mãe, a gente vai conversar com essa mãe, a gente vai tentar construir também esse retorno para o domicílio. E a gente tenta construir também, muitas vezes a pessoa saiu de outro estado, de outra cidade, veio para Belo Horizonte atrás de trabalho, não conseguiu o trabalho, ficou em situação de rua, a gente faz contato com a família no interior, se a família estiver disposta a receber, muitas vezes a gente faz contato com a família no interior e a família nem sabe onde a pessoa tá morrendo de preocupação, já tá procurando há um tempão, e aí a gente promove esses reencontros. É sempre muito emocionante, assim, muito bom quando acontece, sabe? Outro objetivo é identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, quais são os direitos que estão violados, qual que é a natureza dessas violações, as condições em que essas pessoas estão vivendo, as estratégias de sobrevivência que elas estão utilizando, qual que é a procedência delas, quais são suas aspirações, seus desejos, seus sonhos, quais são as relações que elas têm estabelecidas com as diversas instituições do território. Então nós temos aquilo que a Lucileide falou, a gente vai uma vez e eles não querem, sai daqui, às vezes está embriagado, às vezes só não quer conversar conosco, aí a gente vai de novo, e a gente vai de novo, até a gente virar a moça da lagartinha que a Lucileide falou. Então assim, é persistente, é um trabalho, não só o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, mas também o fortalecimento do vínculo do usuário com o serviço. A gente tem que estar ali todo dia, igual o ferrinho de dentista, o tempo todo. Uma hora a oferta pode ser a oferta que eles estão precisando e aí eles aderem ao serviço, mas a gente tem que estar lá o tempo todo, não pode nunca falar assim, aquele ali não tem jeito, aquele ali vai viver na rua para sempre. Não existe isso, porque a gente sabe que são várias situações que levam a pessoa para a rua e que são situações muito difíceis e que elas precisam do nosso apoio para superar isso, e a gente sabe que não acontece do dia para a noite. O outro objetivo é promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias. Existe uma discussão que a gente tem feito junto com a rede socioassistencial e a rede interinstitucional, intersetorial de apoio à população em situação de rua, dessa questão da visibilidade e invisibilidade da população em situação de rua. Ao mesmo tempo que, como um grupo social chamado aí desajustado, eles têm muita visibilidade, todo mundo sabe, passa ali na Lagoinha, que é o território de maior incidência de população em situação de rua no município, passa ali no território da Lagoinha e todo mundo vê, mas não são enxergados, ninguém os enxerga como pessoas, como sujeitos de direitos. Então a gente tem que estar o tempo todo divulgando e falando a respeito disso e trazer essa visibilidade, esse empoderamento e tornar esse sujeito um sujeito de direitos.
E o outro objetivo é promover ações para a reinserção familiar e comunitária, que é outra coisa que a gente precisa fazer. Aí, para chegar a esses objetivos, tem um trabalho social, que é o que a gente chama de trabalho social essencial ao serviço. O que a gente faz? Mas, afinal de contas, o que vocês fazem? Vão lá para a rua bater papo? Não. Nós temos um trabalho social que a gente realiza. O que é isso? É a proteção social proativa. A gente não espera o usuário vir até nós, a gente vai até o usuário. Então, ela é proativa, a gente vai lá e vai promover essa proteção social. Para fazer isso, a gente precisa conhecer o território onde a gente atua, né? O conhecimento do território é fundamental. Por exemplo, eu sei dizer que o território da Lagoinha é o território com maior incidência de população em situação de rua no município, assim, território pequeno, porque se a gente pegar a população em situação de rua no município, hoje, por exemplo, a Regional Centro-Sul, ela concentra mais da metade da população em situação de rua. A Regional Noroeste, onde está o território da Lagoinha, ela deve ter mais ou menos 1/10 da população em situação de rua no município. Mas, como um território de concentração de população em situação de rua, o território da Lagoinha, ali o Baixio dos Viadutos, principalmente o Baixio do Nansen Araújo, que é aquele viaduto que ele sai do centro em direção a Antônio Carlos, na lateral direita da rodoviária, ali é a maior concentração. O último levantamento que a gente fez tinha 131 pessoas em situação de rua só no Baixio do Nansen Araújo. A gente vai promover para essa população informação, comunicação, defesa de direitos, escuta qualificada, que são técnicos sociais e arte educadores, assistentes sociais, psicólogos que vão para o território para fazer essa escuta, que a gente chama de uma escuta qualificada. A gente vai fazer orientação e encaminhamento, tanto para a rede de serviços locais socioassistenciais quanto intersetoriais, com resolutividade. O que significa isso? Não é tipo encaminhar e ir embora. A gente agenda que hora você vai estar na regional para poder fazer seu CAD único. Ah, eu não tenho condições de ir lá. Ah, então vamos marcar com você aqui, amanhã a gente pega 9 horas para te levar na regional para fazer. É lógico que a gente também vai promover a autonomia dos sujeitos. Eu consigo ir sozinho de ônibus, aí entrego o vale social para ele. Ou pode deixar que eu me vire para chegar lá. Então, a ideia é promover a autonomia dos sujeitos, mas é resolutividade. Está precisando de atendimento médico? Vamos embora lá no centro de saúde agora. A equipe acompanha até o centro de saúde. Então, é com resolutividade. A articulação da rede de serviços socioassistenciais, que é aquilo dos abrigos, que eu já falei, a articulação com os serviços das outras políticas públicas setoriais, tipo saúde, educação, articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos. A gente faz articulação com o Conselho Tutelar. Por exemplo, a gente ficou sabendo que na noite de quinta para sexta, uma criança de 9 anos tinha dormido na rua por causa de uma briga dentro do domicílio, lá no bairro Nova Cachoeirinha. Aí nós acionamos o Conselho Tutelar, a equipe do CEA chamou a polícia. Então, assim, a gente articula todo o sistema de garantia de direitos. Encaminha para a Defensoria Pública, encaminha para a promotoria, faz todo o sistema de garantia de direitos, a gente articula com eles. A gente faz geoprocessamento e georreferenciamento das informações, é a partir disso que a gente tem informação de quantos são, onde estão, qual que é o tipo de trabalho que é desenvolvido em cada território, e aí a gente atua de acordo com esse georreferenciamento e a gente elabora relatórios quando são solicitados pelo sistema de garantia de direitos. Aí a gente vai promover. O que a gente promove para o usuário, né? O SUAS ele tem que garantir, são 4 seguranças: segurança de acolhida, segurança de renda, a segurança de convívio familiar e comunitário e a segurança da autonomia. Aí a segurança da acolhida, o que significa isso? Ser acolhido no serviço em condições de dignidade, ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos. Então a gente vai trabalhar com ele essa vivência da
violência e do abuso e tentar reparar essa situação e tentar promover esse sujeito a que ele se torne um sujeito de direito, ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. Todo o nosso trabalho é sigiloso. A gente não pode, tipo assim, a gente atende hoje no âmbito da Regional Noroeste em torno de 1.250 famílias, todos os dados são sigilosos, a gente não pode publicizar isso. Eles têm a garantia da preservação da identidade. A segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, ter assegurado convívio familiar, comunitário, social, ter acesso aos serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme a necessidade de cada um deles. Quais são as condições para poder acessar o serviço do SEIAS? Quem pode acessar o serviço? São as famílias ou os indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e ou sobrevivência. O serviço é voltado para essas pessoas. A forma de acesso é por identificação da equipe do serviço. Aquilo que eu falei anteriormente, eles não vêm até nós. Eles podem até vir até nós, irem lá no CREAS, na Rua Peçanha e pedir abordagem do serviço, mas a equipe ela tem que estar o tempo todo no território, identificando, ela tem que ser proativa o tempo todo, ela nunca fica esperando no equipamento, ela sai todos os dias para o território. Aí qual que é o período de funcionamento? De segunda a sexta nós temos no território da Noroeste. De segunda a sexta nós temos 3 equipes que trabalham de 8 às 22 horas. São 3 duplas. Uma dupla trabalha de 8 às 14, uma outra dupla trabalha de meio-dia às 18 e uma outra dupla trabalha de 16 às 22 horas. E nos sábados, domingos e feriados são 2 duplas. Eles trabalham 12 por 36. Aí essas duplas, elas trabalham de 9 às 21 horas. Aí é direto, são 12 horas, é a mesma dupla que fica no território. Aí essa dupla de sábado, domingo e feriado, ela é para todo o município. Essa de segunda a sexta, ela é do território da Noroeste. Por exemplo, o seu Pedro já me ligou no final de semana falando de pessoas em situação de rua no território do Glória, que é onde ele mora, solicitando abordagem. Aí eu ligo para a dupla, eu tenho o telefone, tenho a escala do plantão, eu ligo para a dupla que está no plantão e ela vai lá fazer a primeira abordagem, vamos colocar assim. Porque na realidade quem acompanha são as duplas de segunda a sexta, que acompanha e que vai construindo. Mas se existe a necessidade de uma abordagem emergencial no final de semana por uma situação de risco social muito grave, aí a gente precisa fazer abordagens emergenciais para chamar um SAMU, para levar para um abrigo. Aí a gente tem essas duplas nos sábados, domingos e feriados. Na Regional Noroeste, a equipe hoje é um supervisor, tem eu que sou coordenadora do CREAS, tem um supervisor do SEIAS, tem 6 técnicos sociais, 2 arte-educadores, uma orientadora jurídica e uma assistente administrativa. Sendo que a orientadora jurídica e assistente administrativa, ela é de todo o CREAS e não só do SEIAS, mas ela atende os usuários do SEIAS. E no municipal, que são esses técnicos de final de semana e feriados, são 4 técnicos sociais, 2 ficam num dia e 2 no outro, são 12 por 36. Aí a articulação da rede, né, que é uma responsabilidade tanto da gestão quanto da equipe técnica, né, que a gente precisa articular a rede, porque a gente sabe que em rede a gente consegue ser mais protetivo. Aí nós temos que articular a rede dos serviços socioassistenciais de proteção básica e proteção especial, tanto de média quanto de alta complexidade. Às vezes, por exemplo, um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em situação de rua. O SEIAS e as medidas têm que trabalhar juntos. Uma família que é atendida pelo PAEF, que tem um de seus membros em situação de rua. O SEIAS e o PAEF trabalham juntos. Todos os serviços, e também com os serviços de alta complexidade, eles trabalham juntos. Os serviços de políticas públicas setoriais, a gente tem que estar o tempo todo articulando com a saúde, com a
pela educação, a sociedade civil organizada, que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, nessa conversa inicial, que eu espero que seja a primeira de muitas, que a gente precisa realmente de estar junto com a sociedade civil organizada, porque é um parceiro fundamental na promoção de direitos. Os demais órgãos do sistema de garantia de direitos, aí a gente está falando de defensoria, promotoria, conselho tutelar, instituições de ensino e pesquisa, a gente conta com o apoio tanto da UFMG quanto da PUC hoje, para poder nos ajudar na identificação, na análise de dados, serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. Muitas instituições são credenciadas no Conselho Municipal de Assistência Social e prestam serviços SUAS dentro dessas instituições, que é muito importante para nós também, são parceiros fundamentais. E o impacto social que a gente espera obter com a oferta desse serviço, o que a gente espera é contribuir para a redução das violações de direitos socioassistenciais, os agravamentos e uma possível reincidência. E aí, nesse sentido, a gente tem que trabalhar o território mesmo, né? Eu já conversei um pouco com o seu Pedro sobre isso, de que a violação de direito, ela tem questões individuais do núcleo familiar, mas ela tem questões que são estruturais, de uma situação de empobrecimento, racismo, misoginia, machismo, são questões que, se você trabalhar só no nível individual com aquele sujeito e não abranger essas outras questões de defesa de direitos, o sujeito fica indo e voltando para o sistema. Supera a violação de direito aqui, mas daqui a pouco ele está voltando com novas violações. Então a gente precisa pensar nas questões estruturais da violação de direito. A gente espera contribuir para promover a proteção social a famílias e indivíduos, a identificação de situações de violação de direitos. Muitas vezes você está abordando a população em situação de rua, pelo fato de ela estar em situação de rua, e ali você identifica, por exemplo, uma situação de violência doméstica, um casal que vive junto na rua e que a mulher é vítima da violência desse companheiro. Então você tem também, nessa ida ao território, identificar outras violações de direito para além da violação de direito, que é a situação de rua por si só, e redução do número de pessoas em situação de rua. Aí é isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês o trabalho que a gente realiza. Uma coisa que a Lucileide falou que é muito importante, essa questão de muitas vezes tem equipes boas, mas não tem bons equipamentos, tem bons equipamentos, mas não tem equipes boas, ou não tem nem equipe boa nem bom equipamento, ou tem equipe boa e tem bom equipamento, mas não tem uma legislação adequada. Então a gente ainda enfrenta muitos desafios. Eu falo que o SUAS é um sistema em construção permanente. A gente tem que estar construindo ele permanentemente. E a gente espera poder estar junto sempre, construindo isso junto. Tá? Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, muito boa sua apresentação, trouxe aí muito esclarecimento para todos nós. E agora é o momento das perguntas. Quem tiver alguma questão pode levantar a mãozinha, que a gente vai passar a palavra. O Rogério está perguntando, disse, se é possível ter acesso a essa apresentação sua. Sim, claro, eu posso mandar para o Antônio e aí ele repassa para você, sem problema. Ok, obrigado. Laurita, a palavra é sua, Laurita. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer e parabenizar as nossas duas mestres no assunto, porque foi muito bom o entendimento. Eu me acho bem prática em algumas questões. Nós, quando passamos no centro, a gente verifica muito, tanto que aumentou o número da população em situação de rua. Mas também, o que nós observamos é que os grupos que trabalham, os voluntários, as casas espíritas, eles trabalham também muito na região central. E levando muitas vezes mais alimento. Então, o que acontece? Se aí a gente presencia, e também há pouco tempo, 2 colegas do interior já comentaram conosco essa situação. Então, assim, como tem muita gente lá no centro, então os grupos que trabalham muito no centro e levam muito alimento, parece que sem uma certa organização.
parece que vai todo praticamente no mesmo dia. Então, como uma vez falaram, eles não têm geladeira, então por isso a comida às vezes até se perde. Minha pergunta é a seguinte, a Vera falou, né, falou sobre o georreferenciamento. O município, ele tem, então, a localização, quantas pessoas tem, os locais, porque, então, se tem alguma organização, algum órgão, que nós possamos estar procurando para fazer essa organização dos dias e locais onde há necessidade realmente deste alimento, para não ficar tudo no centro da cidade. Às vezes a pessoa pensa que está ajudando, mas não está ajudando, porque leva tanto para um lugar e o outro falta. E isso aí, inclusive, até questão de economia para a própria casa espírita, para os próprios grupos, porque estão desperdiçando. Você falou uma coisa certa, Laurita. A gente tem reparado isso muito, e quando chega lá, eles mesmos, por uma questão até ética que eles têm, é muito legal essa questão ética, eles falam, olha, hoje não preciso de comida, já passaram aqui. Ah, você quer água? A água está faltando. A gente tem reparado que água e kits de higiene normalmente faltam, mas comida e cobertor está tendo o que a gente está chamando de indigestão de caridade. Está havendo indigestão de caridade, porque no centro as pessoas têm levado muitos, a grande maioria grupos espíritas, alguns grupos evangélicos também fazem isso, em toda a região central. Tivemos um grupo novo, que foi ali perto da Rua Araguari, por ali, aí eles ali se reuniu muita gente, mas já está começando também, tem indigestão de caridade lá. A Rua Itambé, tiraram eles ali de Itambé, porque o pessoal ali vai construir ali um prédio ali atrás, um mega prédio. Então saiu muita gente ali daquele pedaço ali atrás. Então eles foram mais para a rua da delegacia. Então, eles estão todos em frente ali, à porta da delegacia ali. E ali também aumentou muito. E ali está com muita família. Ali está com 9 famílias a mais, famílias inteiras a mais. Então, a gente tem visto cada dia que passa mais gente na rua, mais idosos na rua. E a gente também gostaria de saber, a nível público, do centro da cidade, se a Secretaria de Desenvolvimento Social, se vocês que são dos CREAS, se tem onde nos reunir ou conversar com esses grupos, porque de repente a gente faz a organização, como a gente faz em Campanha do Quilo. Tem tais e tais ruas, divide o trabalho, ficaria mais fácil para todo mundo e mais ágil para todos, mais efetivo, na verdade. Teria, Dirce? Na realidade, essa é uma discussão que a gente tem uma rede, tanto de serviços públicos, quanto com a sociedade civil ali no território da Lagoinha, junto com o CRAS Pedreira Prado Lopes, o CRAS Senhor dos Passos. A gente tem uma rede comunitária ali, uma rede institucional também, que a gente se reúne mensalmente, e essa é uma questão que é colocada sempre, sabe? Porque muita gente vai para o território da Lagoinha fazer doação, e aí as pessoas falam o tempo todo que gera muito lixo, muita comida desperdiçada. É uma realidade que a gente enfrenta no município. Eu acho que é possível organizar, sim. Eu acho que a gente tinha que sentar mais vezes, conversar mais vezes. Eu acho que a gente pode conversar com o nível central da assistência social. A gente tem uma gerência, que é a Gerência de Vigilância Socioassistencial, está sendo preparado. A gente espera que até o início do ano que vem a gente consiga ter o censo municipal da população em situação de rua, que a gente vai identificar nos territórios. Já está sendo feito a parceria para poder fazer esse censo, para a gente fazer a identificação de toda a população em situação de rua no município, e eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso, sabe? Eu costumo dizer, quando eu estou reunida com a rede da Pedreira e do Senhor dos Passos, que eu não ouso falar que não é para doar, porque é um apoio fundamental, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão passando fome nas ruas. É lógico, tem o restaurante popular, tem o acesso ao restaurante popular, as entidades da sociedade civil, elas estão o tempo todo doando, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente dizer não faça doação nesse território. Eu, pelo menos, eu não tenho coragem de dizer isso ainda, entendeu? Eu acho que a gente tem que sentar, eu acho que a gente tem que conversar, eu acho que a gente tem que organizar, e a gente pode fazer isso. Agora, nesse momento, eu ainda não ouso dizer não faça, porque lá já tem muito, entendeu? Aí vai que a outra entidade desiste de ir, aí a outra entidade desiste e não vai ninguém. Então, assim, a gente não está organizado. Se a gente tivesse organizado, conversando todo mundo, aí a gente poderia organizar
organizar isso, ver os territórios de maior incidência. Dentro da Regional Noroeste, por exemplo, a gente já identificou 9 territórios. Um deles é o território da Lagoinha, o outro é a trincheira Celso Melo de Azevedo, eu não sei se vocês chegam aí na trincheira, a trincheira Celso Melo de Azevedo. A gente tem a região da Via Expressa, que tem população em situação de rua. A gente tem o Padre Eustáquio, parte alta, ali no alto, perto da igreja. A gente tem o que a gente chama de Padre Eustáquio, parte baixa. A gente tem a região do Corel, que é uma região de incidência também. A gente tem na Pedro II, ali perto da Praça São Vicente, também uma incidência de população em situação de rua. A gente já tem algumas identificações, mas dizer para a sociedade civil não fazer, eu não vou falar, não. Mas eu acho que a gente tem que conversar, sim. Se a gente conseguir se reunir todo mundo como rede para poder organizar isso, eu acho que hoje a gente está lançando a pedra fundamental, o início da conversa. Eu acho que temos que conversar. Eu entendo que aí, no caso, para a gente definir dentro dos grupos espíritas, seria uma faca de 2 legumes aí. Uma para lá, outra para cá, são 2 setas. Porque aí os grupos espíritas vão ter que conversar entre os grupos espíritas que estão saindo, fazer um organograma legal, ajudar as meninas aí do CREAS, as meninas dos CRAS, ajudar esse pessoal que está aí nesse trabalho de linha de frente, que já tem uma organização de equipamento, mostrando para eles, olha, tem esses grupos, e eles vão nesses dias, porque aí fica fácil para um e para outro, e a gente vai começar a ter comunicação real, comunicação ativa nisso aí, legal. Eu acho que seria interessante, Laurita, a gente de repente ver os dias que você vai para a rua, o seu grupo, que dia que sua instituição vai para a rua, que dia que sua casa espírita vai para a rua, que dia a fraternidade vai para a rua, vai em quais regiões, porque o pessoal às vezes está indo, eu estou com 70 marmitas, aí sai andando para tudo quanto é lugar, até terminar as 70 marmitas. E aí ele, às vezes, está invadindo, entre aspas, um território, ele chega lá, já teve gente, já passou gente aqui hoje. E outro dia a gente estava atrás do Sheila, e o Sheila não tinha passado lá ainda. Aquele dia não era dia deles. Olha só. José Augusto. Boa tarde, gente. Eu sou lá do Paz e Amor. Na realidade, esse encontro ele me abriu vários links, porque eu não vou na rua, eles vão até o Paz. Eles tomam banho, tomam sopa. Uma coisa muito interessante é que eles têm 1h10 de evangelização. E uma coisa que eles falam, que eles começaram a entender Cristo lá. Achei muito legal isso. Mas uma coisa que me marcou muito quando eu comecei esse trabalho foi que eu virei para um e falei assim, você precisa largar o mundo das drogas. Ele virou para mim e falou assim, me fala como e onde. E eu fiquei no Aí eu comecei a pesquisar, e tinha um grupo ali do governo na Praça 7, e depois acho que eles passaram para o Agostinho PSS e Drogas. Esse trabalho é maravilhoso, mas se não atingir o ponto principal, que é as drogas, mostrar para eles que tem caminho de superação das drogas, mostrar para eles que o governo apoia, que não precisa pagar, basta terem a boa vontade de ir, e mostrar o caminho, ter um cartãozinho igual na minha carteira com o cartão do SOS Drogas e endereço, eles adoram ser acolhidos, eles adoram ser escutados, eles são alimentados, mas eles precisam de algo mais, alguma coisa que façam eles acreditar neles, façam eles verem um futuro, porque é muito fácil ele parar na porta de hospital que sabe que vai chegar lá, a gente vai ajudar. A Cracolândia tem gente lá por causa de quê? Porque tem pessoas que vai alimentá-los. Eu não estou falando que não deve, mas eu acho que deve levar alguma coisa a mais. Uma vez um trabalho que a casa faz de ir até eles, que vai ali naquela região ali, daquele viaduto ali do final do Olegário Maciel e vai lá perto da Lagoinha, ele virou para mim e falou assim, vocês são espíritas. Mas por que você está falando? Porque vocês que param para conversar com a gente, os outros só entregam as coisas. Então o trabalho da prefeitura é maravilhoso. Esse trabalho do governo é excelente, me abriu vários links para mim levar informação para eles. Mas é muito importante mostrar para eles que eles têm que buscar ajuda. Eles têm que buscar, eles têm que enxergar a ajuda que está chegando a eles e buscar essa vontade. Mostrar para eles o quanto eles são importantes. Mostrar, sorrir, conversar com eles, ter intimidade com eles. Na pandemia, nossa casa fechou, foi eu, minha esposa e minha prima levar cachorro quente para essas pessoas. Na primeira semana, poucos receberam. Na segunda semana que eles passaram a enxergar a gente, eles começaram a perceber. Nós começamos a perguntar nome, de onde que era, a conhecer as pessoas. Mostrar para eles, falar, sai da rua. Porque você vai perguntar para eles, nos nossos estudos, quem colocou você na rua? Eu. Quem pode tirar você da rua? Sou eu. Eles têm consciência disso,
mas eles precisam ser cutucados nesse ponto. E quando se cutuca nesse ponto lá, eles vão começar a perguntar: aonde que eu consigo ajuda? Eu falo: olha, se você for em tal departamento do governo, você consegue. Hoje mesmo, no estudo, eu perguntei: o que você queria ser quando você era criança, quando você crescer? Ele falou: médico. Eu falei: por que não é? Ele falou assim: não sei. Então é esse tipo de coisa que tem que mostrar para eles, entendeu? Mostrar para eles que eles têm condição de fazer, que eles podem fazer, que a droga é um estado momentâneo, que eles podem se libertar dela e que o governo dá essas condições, que essa estrutura do Estado dá essa condição para eles. Porque muitos deles não conhecem. Eles conhecem o quê? O abrigo tal, mas eu não gosto do abrigo tal porque eles me roubam lá, entendeu? Eu não gosto do abrigo tal porque lá tem regras. Então, é assim, o que eu vejo lá onde eu presto trabalho é aquela necessidade deles conversar, de escutar. Tem a escutatória que eu achei maravilhoso. Escutar eles. O que você quer? Aí eu quero ser professor. Por que não é? Levar essa pergunta para eles. Eles buscarem dentro deles essa resposta. E falar assim: olha, se você quiser, você pode. Segue esse caminho aqui, ó. Você chega a ser um professor. O governo vai te auxiliar assim, assim, assim. Porque se você der um cartão para eles com o auxílio família, o auxílio isso, eles vão passar esse cartão para o traficante, e esse traficante vai fornecer droga para eles. A realidade é essa. A Cracolândia está lá. Se vocês passarem na Andradas com Araguari, tem um muro lá que fica 50 pessoas lá fumando crack. Eles não percebem a gente. Vocês passam perto deles, eles não percebem. Então a gente tem que arrumar uma forma de aguçar aquela vontade deles saírem do fundo do poço e buscar uma melhor. Hoje eu ando da minha carteira com um cartãozinho, SS Drogas e endereços, Rua Espírito Santo, alguma coisa. Falo: vai lá que você não vai pagar nada. Basta ter vontade de ir. Ainda falo com eles: não espera hotel 5 estrelas. Espera uma equipe que vai te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou sugerir, Laurita, vou sugerir, Graça, até que a gente chame para a nossa reunião também o pessoal do projeto Polos. Está muito acostumado com o pessoal de rua, porque na rua você encontra muita gente, inclusive nós temos um sujeito que nós conhecemos que era dono de uma frota de caminhões. Ele não é drogado, mas ele não quer nunca mais voltar para casa. Então, assim, são pessoas que estão na rua não só pela droga, mas também por outros motivos sociais. E eles não querem voltar para a rua. Inclusive, pergunto para você: você não tem sua casa? Pois é, aqui é a minha. Eles não querem voltar para casa. Estar na rua é uma situação muito complexa. Distribuir o cartão de SOS Droga, é claro que é mais um caminho, mas é muito mais complexo do que isso. Principalmente quem está na droga. Nós trouxemos para dentro da instituição 2 pessoas, todos 2 viciados, todos 2 são drogaditos, e eles chegam para mim e falam comigo assim: todo dia eu agradeço porque eu estou aqui dentro. Porque no horário que eu estou aqui dentro trabalhando, eu não estou lá fora, fazendo o que eu não devo. O álcool eles não conseguiram, mas a droga pelo menos já conseguiram. Mas eu estou falando de 2 que quiseram estar, e de outros que falaram: olha, ô tia, hoje eu vou estar, mas amanhã eu sei que eu não vou estar. É muito, 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 muito difícil. Nós temos que fazer um serviço formiguinha, persistente, mas é muito difícil. Eu quero só acrescentar a importância desse acolhimento, conforme o José Augusto falou aí. É muito importante a gente dar o alimento material, mas a gente ter a oportunidade de acolhê-los com o nosso coração, de conversar com eles para que eles possam visualizar possibilidades de sair dessa situação, é muito importante, é fundamental. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, como falou a Lucilei. Então, nós temos que estarmos nos unindo para levar a eles algo mais positivo nesse sentido, dessa ajuda. E formar essa equipe, conforme a Dirce falou aí, os grupos se comunicarem, pegar os telefones, se comunicarem, fazer um organograma de quais equipes que vão na rua em tais dias, para não acumular todo mundo num lugar só. E aí vai ficar melhor distribuído e essas equipes terem a habilidade de como abordar esses indivíduos de forma que eles se sintam realmente acolhidos. Acolhidos além do material, que o material é importante, mas trabalhar o espiritual deles é fundamental. Pedro Luiz,
palavra é sua. No momento que eu quero colocar, são 3 questões. Uma é uma sugestão, gerir, formar grupos de estudo, pesquisa e conversa, além das palestras. As palestras não são suficientes para aprofundar detalhamento das ações e soluções, né, para aumentar a resolutividade da questão. Isso é uma sugestão. Uma pergunta para a Dirce, uma pergunta mais técnica, é como grupos assistenciais podem ter acesso ao geoprocessamento, de identificar onde tem pontos de maior necessidade, mas numa lógica complementar, ou seja, o serviço social já está fazendo o trabalho e às vezes até tem áreas que pode não estar alcançando, mas que possa estar fazendo parceria com essas entidades assistenciais, no caso aqui o pessoal da promoção social espírita, para atuar no processo, mas de uma forma de parceria, ou seja, a prefeitura está sabendo que essas entidades estão atuando ali e as entidades estão sabendo que a prefeitura está sabendo. E, como foi falado, entre os subgrupos, que são vários subgrupos que atuam, está havendo esse cronograma aí para não haver coincidência e nem área descoberta nesse sentido. Então, a pergunta é como fazer essa aproximação de uma forma mais estruturada. E a outra pergunta, com a Lucileide, ela é mais complexa um pouco, mas é uma necessidade grande que você citou, é que nós estamos numa realidade material, no mundo encarnado, vamos falar assim, num estado de desigualdade, com um esforço político, de políticas públicas, tentando alcançar a igualdade. E, às vezes, a atuação das sociedades assistenciais atuam no básico, cesta básica, alguma necessidade pontual, só que o olho consegue enxergar. Mas existe um paradoxo. Tem o pensamento espiritualista, no caso espírita, que vê o processo de evolução. Então, como se as vicissitudes, a realidade das pessoas fosse parte de um processo evolutivo. A grosso modo seria, já que é um processo evolutivo, não precisa mexer, porque as pessoas vão vivenciar aquelas situações para se depurarem, aprender e tudo mais. Então, não precisa interferir. Por outro lado, existe uma percepção de interferência que também é um processo evolutivo. Então, existe um paradoxo. Vai atuar para o processo de facilitar a evolução das pessoas ou não vai atuar, porque se atuar vai prejudicar o processo de evolução das pessoas. Aí vou dar um exemplo, que tem anos que eu estudo esse paradoxo, e eu peguei um exemplo que é da Sociedade São Vicente de Paulo. Ela surgiu historicamente para atender os pobres, e as pessoas realizam as ações com a intenção de dar manutenção ao processo da Sociedade São Vicente de Paulo de estar atuando com os pobres. Ao mesmo tempo, se a Sociedade São Vicente de Paulo eliminar os pobres, ela vai ser eliminada. Então, ela vive um paradoxo, ou seja, é preciso atuar nessa situação. Então, eu gostaria que a Lucileide comentasse, porque ela foi muito enfática nesse ponto, que é preciso que os espíritas não se deixem levar pela aceitação, a indiferença à realidade, né, e está buscando auxiliar em prol do atendimento espiritualista e, ao mesmo tempo, está correndo o risco de deixar as pessoas na vulnerabilidade o tempo todo. Bom, Ô, Pedro, muito boa a sua colocação, porque a gente se depara muito com essa pergunta. É muito interessante. Às vezes eu vou fazer palestra em algum lugar, fazer algum estudo em algum lugar, e as pessoas fazem essa pergunta. Até mesmo pessoas em situação de violência fazem essa pergunta. Até mesmo quando se trata de violência, as pessoas fazem essa pergunta. E aí eu costumo responder, Pedro, o seguinte: não haveria necessidade do Cristo descer a seu padrão vibracional, como teve que fazê-lo,
para conseguir se organizar com o nosso por amor, para estar entre nós por amor e nos ensinar e viver, inclusive, o seu final dramático por amor, se ele não acreditasse na gente. Então, como ele é o nosso modelo, nós temos o tempo todo, inclusive porque entendemos a reencarnação, que acreditar no potencial do outro. O outro está à beira do abismo, você estende a mão. É natural, é uma questão de sobrevivência. Senão seria omissão, seria quase um homicídio. E conforme a sua atitude, talvez até doloso, culposo, então ele está na beira do precipício. É seu papel estender a mão, porque você acredita que ele pode segurar a sua mão. Então a crença no potencial do outro é um dever do cristão. Não podemos desacreditar de ninguém. Por isso não podemos literalmente, né, como aquela fase de soltar a mão de ninguém, não podemos soltar a mão de ninguém. Todos que estão nos momentos mais dolorosos, plano de expiação, provas, e que estão nos seus momentos de ressarcimento, né, de momentos anteriores, merecem a nossa crença sobre ele, merecem o nosso respeito de credibilidade sobre ele. É uma questão de direitos humanos, mas mais do que isso, de direito humanitário. Então nós precisamos entender que o outro, por merecer a nossa crença, se nós não acreditarmos no outro, não haverá lei do progresso. É porque acreditamos no outro, estamos todos interligados, como naquele desenho Avatar, estamos todos interligados por nossos avatares uns aos outros, é que nós temos esse processo sinergético de olhar para o olho do outro e o outro sorrir quando a gente sorri para ele, só pelo nosso olhar. O período da máscara mostrou isso muito. Cumprimentávamos as pessoas com os olhos. As pessoas ficaram com os olhos até mais expressivos no período da máscara, porque nós tínhamos que interagir. E a interação faz de nós seres sociais. A comunicação faz de nós seres menos violentos. Comunicação não violenta, comunicação sadia. E a solidariedade, nem vou dar o nome de caridade aqui, e a solidariedade, ela nos faz humanitários, humanos. Então a crença no outro é dever nosso. Agora, a escolha é do outro. Nós não mudamos nem os nossos filhos. Eu tenho 4, eu posso falar isso com bastante tranquilidade. Nós não mudamos nem os nossos filhos. E não vamos interferir no processo evolutivo deles, porque vamos aconselhar, porque vamos estender a mão, porque vamos amparar, ou vamos pegar os cacos. Os pais sabem disso. Às vezes os filhos chegam aos cacos. E você aconselhou, você sugeriu. Nós não podemos julgá-los, porque eles também são espíritos. Nossos filhos são espíritos. Não são nossos filhos, são espíritos, em evolução. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. O que nos une é o afeto. São os laços familiares, são os laços pregressos. São aquilo que nós conquistamos ou aquilo que nós destruímos. Estamos aqui para ficarmos juntos. Então, nós somos uma grande família humana. Então, como grande família humana, acima de tudo, é fundamental que estendamos a mão para quem quer que seja, a hora que for. Bateu na nossa porta, não está na porta do vizinho, está na nossa porta. Está na nossa frente, está na nossa frente. Quem vai para a rua, quem lida com o social, quem abre as portas, eu cito sempre a irmã Dulce. A gente não tem que ler jornal. O jornal está na sua porta todo dia. Os noticiários mais dramáticos, mais horrorosos. A gente que lida com essa violência da paixão humana, que lida com a violência, a gente recebe casos estrondosos, que são capazes de te destruir numa fala. A perversidade, a psicopatia, a frieza de um pai descrevendo como ele foi violento e foi um abusador sexual de um bebê de 6 meses e porque ele se sentiu com prazer com aquelas perninhas gordinhas. Você vê em que ser humano que nós estamos falando. Mas se ele estender a mão na hora que ele estiver caindo no precipício, cabe a nós a estender a mão a ele. Lucilei, talvez seja a parte que eu falei de grupo de estudo e pesquisa, que posso estar aprofundando nessa questão, porque ela é muito complexa. Muito. E a sua fala procede, mas a minha leitura é que é do ponto de vista da pessoa esclarecida. A ação da pessoa menos esclarecida, ela é espontânea. Se alguém está sofrendo, ela vai lá atuar pelo sentimento que ela tem de atuação. Agora, a pessoa precisa estar esclarecida para que essa ação seja com a clareza de significado, porque Sim. Solidariedade, para mim, pode ser dar um prato de comida e eu não quero nem saber o que é depois.
Por isso então, que no início... Falta significado. Aí Exatamente. eu fico com a Por isso que no início da minha fala eu falei... realização mental Isso. de que eu fiz a minha parte, mas sem participação de significado. Então, nem é doutrinário. É preciso porque a doutrina que haja ensina um aprofundamento nessa questão que você mesmo colocou de conceitos, que eu também no outro concepção. dia apresentando a necessidade de que haja um estudo de conceitos. E eu venho discutindo com a assistência social, com o serviço, essa questão de conceito. O que é dignidade? Sim. Então, nós temos um aspecto material de dignidade, mas tem um aspecto espiritual de dignidade. Sim, aí o que é? Então, é essa clareza que eu vejo que gera um paradoxo. Entendeu? Sim. Agora, eu não acredito, Pedro, que chegue a ser um paradoxo. Eu acho que é complementar. Paradoxo seria se realmente eles se contradissessem. Mas, na verdade, eu acredito que seja complementar. Cabe àquele que entende compreender o necessitado. E quanto mais você entende, mais você o compreende. E se você o compreende, você sabe que ele precisa de dignidade, de autonomia, de emancipação, de instrução, de educação, de saúde. E você tem que criar uma minoria. Sim, mas cabe a nós fazermos um grupo maior entender. Isso, cabe a nós divulgarmos essa falando. É fundamental nesse trabalho sabermos ter a sensibilidade na nossa relação, no nosso ir ao encontro do outro, a gente ir com o coração aberto. Sim. Porque o material ali, ele é só um complemento. O mais importante é a relação que eu estabeleço com esse irmão. Com esse outro. Olhando ele com o coração, como Jesus fazia. Se nós estivéssemos na posição do Cristo, como que Jesus faria ali naquele momento? Então, é um trabalho de desenvolvimento do nosso íntimo, desenvolver essa sensibilidade de fazermos como Jesus fazia, de trazermos Jesus para a nossa intimidade. Aí nós vamos conseguir olhar o irmão com olhos de mais amor e dar a ele o acolhimento que ele precisa, que não é só dar o alimento material, porque isso vai suprir ele momentaneamente, mas e depois? Então, é assunto para um próximo encontro. Agora vamos passar a palavra para a Leontina, que ela tem uma pergunta para fazer. Eu sou aqui de Santa Luzia, eu sou aqui do Grupo Nosso Lar. Eu vi aí a fala inicial da Lucileide, achei assim fantástico ela levantar a questão aí do entendimento do que é machismo, feminismo, porque a gente vai convivendo com jovens, com pessoas que até que vivem questão de relação abusiva, e aí percebe que, às vezes, dentro do nosso conhecimento doutrinário, a gente precisa se adequar à realidade para conseguir receber as pessoas que estão vivendo nessa situação, porque todas elas podem levar uma pessoa a uma situação de rua, ou um conjunto dessas violências pode levar a pessoa a uma situação de rua, e aí a gente precisa estar bem situado, com um entendimento bem claro do que significa isso, para a gente acolher. O que eu percebo é que, às vezes, nós, das casas espíritas, nós não estamos preparados para isso, e aí eu vi, assim, como de grande importância, isso aí que vocês estão fazendo, de fazer grupos de estudo, de discutirmos o assunto, para que a gente se atualize, para a gente conseguir atender as pessoas. Porque, o que eu percebo? Eu sou contadora, eu faço contabilidade em algumas instituições, e às vezes a gente vai em cursos que não tem nada a ver com as casas espíritas, e a gente percebe que o governo, ele vê o terceiro setor como um braço dele que vai executar o trabalho, talvez porque o terceiro setor ele esteja envolvido com amor, com uma finalidade muitas vezes espiritual, e que por isso faz um trabalho que o próprio governo não daria conta de fazer. Porém, a gente percebe essa deficiência até enquanto pais para lidar com esses conceitos com os nossos filhos dentro da
nossa casa. E aí, eu achei, assim, de extrema importância o trabalho que vocês estão fazendo. Eu não sei se esse grupo de WhatsApp ele vai se desfazer depois, mas eu gostaria de não perder o contato, porque eu achei muito importante. Porque nós, enquanto espírito, nós precisamos entender o momento que o planeta está vivendo, para a gente dar conta de atender as necessidades e não perder o time do trabalho. Porque se a gente não se atualiza, ou a gente deixa passar a hora, perde a oportunidade de trabalho, e pegando carona aí no que o Pedro disse, se existe uma necessidade de aprendizado por parte do espírito que está vivenciando aquela situação de provas e expiações, existe a necessidade de enquanto trabalhador, que é evolutiva, de aprender a ser bom e aprender a estender a mão. Então, assim, eu não tenho nenhuma experiência com essa questão do trabalho de rua, mas eu fico pensando, assim, que justamente por isso, porque talvez a gente esteja meio alheio, né, ao que está acontecendo no mundo, e é uma oportunidade valiosa de trabalho. Então, é isso aí. Eu não quero perder contato com o grupo. Tudo bem? Obrigada, viu, Leontina, pela sua opinião aí. Nilton Eustáquio. Eu vou tentar fazer uma síntese em tópicos. Então vamos lá. Primeiro, eu penso que a Dirce, como representante do poder público do Estado, a prefeitura é o Estado, aqui no município. Tem o governador do Estado, tem o presidente da República, mas ela, como representante do Estado ou do município, vocês entenderam, ela poderia fazer, junto com o Tamar, presidente da ANBH, e com o pessoal da Associação de Promoção Social, uma reunião para definir alguma coisa que foi colocada pela Leide, pelo Pedro, pelo Augusto, da questão do trabalho. Todo mundo vai no centro, mas ninguém vai na periferia. Na periferia também tem pessoa em situação de rua. O que a Dirce falou das regiões, eu conheço. Eu, como jornalista, por trabalhar nessa área também, social, eu conheço essas regiões. Toda vez que a gente sai, que a gente vai nessas regiões do centro-sul, que estão cheias de comida, como a Leide disse, tem overdose de tudo, mas falta água, falta kit de higiene, né, para as mulheres, etc, etc. Essas coisas podem ser resolvidas numa reunião, como se fez várias vezes aqui em Belo Horizonte, em relação à campanha do quilo. Até a Leide também falou sobre isso. Isso é um ponto. Eu acho que ganharíamos muito das várias reuniões que poderão sair desse encontro de hoje, uma reunião para tratar disso, exclusivamente com relação a essa coisa desse trabalho. Outro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: quem vive na rua, e eu conheço esse trabalho desde o começo dos anos 80, quem vive na rua mora na rua mesmo. Não adianta a gente pensar que vai sair da rua, vai, não vai. Eu conheço várias histórias, já entrevistei morador de rua e tal. A gente pode ter os modos de pensar, mas eles têm o deles, de referência. E a Leide citou vários casos de pessoas que foram para a rua, a própria Dirce também citou de meninas que foram para a rua porque brigaram com família, etc. A gente não tem como penetrar nisso. Qualquer um de nós, espírita ou não, que acha que pode penetrar, a gente está fazendo uma coisa que Jesus falou que não era para fazer, que é julgar. Quando você encontra gente na rua, sapato novo, roupa nova, e se vocês prestarem atenção, e eu tenho prestado, desde que começou essa história aqui no Brasil, desde 2013, eu tenho visto crescer a população de rua em Belo Horizonte. Um dia alguém me mandou uma foto durante a pandemia, 2021, e perguntou se eu conseguia identificar. Eu falei, não faço uma ideia. Praça 7, 3 horas da tarde, no sábado, cheio de barraca de morador de rua. E ele falou: tudo gente da classe média que não tem mais como pagar aluguel e está desempregado. Tem família com bebê. Esse pessoal volta para casa? Volta. Mas e os outros? O NAV vai fazer agora no final do mês uma tarefa de rua. A gente chama de tarefa de rua, contato com eles e tal. A responsável por isso já está procurando onde é que a gente vai para não ir lá nas áreas que nós já sabemos que todo mundo vai. E como que você acolhe esse povo? Parece que foi o Augusto que colocou isso. Isso é obrigação e dever, no mínimo, vamos dizer assim, do centro espírita. O NAVE, de vez em quando, discute lá. Temos que atender o pessoal de rua aqui no NAVE, botar um chuveiro ali com água quente. Então, tá, o que é que precisa? A casa espírita tem que fazer o seguinte: é ela que tem que acolher, é ela que consola. A doutrina espírita chama consolador prometido. A gente não tem que ficar discutindo se é assim ou assado. Pega o sujeito que precisa de consolação e consola.
Mas as casas espíritas não conseguem fazer isso, vai ficar discutindo, como a gente discutiu aqui, coisas completamente desnecessárias e inúteis. Isso quem tem que fazer é a casa espírita. Levar o sujeito lá, levantar a autoestima dele, etc, etc, etc. De Joana d'Ângeles, Allan Kardec, Joana d'Ângeles, Jesus Cristo e tantos outros. As casas espíritas têm esse instrumento. Ponto, acabou. Que a questão é essa. Não adianta chamar o pessoal da prefeitura para fazer isso. O papel da prefeitura é cidadania, coisa de Estado. O centro espírita não precisa de fazer isso. Pode ter um serviço desse, mas não precisa. O papel dele é consolar. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo horroroso no mundo e no Brasil. Todos nós precisamos de consolação e eles também. Por isso que eles gostam de ser consolados, conversar, etc, etc. Ponto, acabou. Eu tinha um terceiro ponto, mas vamos encerrar a reunião. Peço desculpa por ter tomado tempo, mas é isso. São duas coisas. Uma, a reunião via Dirce e a AME, BH, Sudeste, e a AME BH coordenando essa história dos próprios centros nessa questão da consolação. Podia pensar nisso. Papel nosso. Obrigado. Obrigado pelas colocações. Leila. Eu trabalho junto com a Graça, a APS, na Assistência, Promoção e Social Espírita da União Espírita Mineira. Dirce, quando você falou a respeito dessas regiões, você não citou uma que, coincidentemente, hoje eu estive nesse local e, como já morei próximo também, que foi na região da Pampulha. Esse acolhimento, esse trabalho. Então, eu te pergunto, hoje, aquelas ruas paralelas, a Conceição do Mato Dentro, próximo ao EPA, mas lá embaixo, tem camas de casal, berços, pessoas praticamente morando. Eu não tinha nada para doar, a não ser chegar e conversar. E me chama a atenção a quantidade de crianças. Mas aí é uma pergunta que eu te faço. Como que eu poderia encaminhar, ajudar? Hoje eu já não faço mais trabalho de distribuição de alimentos, então no caso seria uma atitude individual e que já me chama atenção. E como você não citou essa região, eu te pergunto, o que se pode fazer? A primeira coisa com relação, o debate foi muito bom, as intervenções todas muito boas. Primeira coisa com relação à questão que o Zé Augusto colocou, daquela coisa do indivíduo. O indivíduo, ele decide ir para a rua e o indivíduo, ele decide sair da rua. É lógico que a gente tem que respeitar a autonomia dos sujeitos o tempo todo, mas o Newton falou muito bem agora, a situação que o país e o mundo vivem hoje, de um agravamento da pobreza, da miséria, ela tem tirado muitas pessoas que estavam domiciliadas. Esse empobrecimento muito grande aumentou muito a população em situação de rua. Tanto é que a gente vai fazer o censo agora da população em situação de rua. Então, assim, existem questões estruturais, não são só decisões pessoais. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, de que tem questões estruturais que colocam as pessoas em situação de rua, não só questões individuais, e a gente não pode perder isso de perspectiva. Aí, com relação à pergunta que o seu Pedro colocou, sobre o georreferenciamento e o geoprocessamento, a gente tem uma série de informações, tanto é que eu citei algumas regiões aqui que são de maior incidência de população em situação de rua na regional noroeste, que a gente pode contribuir para essa identificação. Sim, existem dados que são realmente sigilosos, mas existem dados, o censo vai ser um censo público, ele vai estar publicado no portal da prefeitura e todos poderão utilizar para pesquisa, para ação, todos poderão utilizar para a sua área de atuação. Assim que terminar o censo, ele vai ser disponibilizado no portal da prefeitura, então são dados que vão estar disponíveis, sabe, seu Pedro? Não tem necessidade de solicitar a prefeitura. Só não estão disponíveis nesse momento porque a gente não tem mesmo. A gente tem, assim, a equipe do território da Noroeste, ela vai para o território e o que ela enxerga, aí a gente sabe que no Nansen tem muita gente, no Corel tem muita gente, no Padre Eustáquio, na região da igreja, tem muita gente, lá embaixo no Padre Eustáquio também tem gente, na trincheira Celso Melo de Azevedo. Então isso é o que a gente tem enxergado no território, nas nossas
reduzidas ao território, mas dados mais precisos vão ser a partir do censo, que é público e que vai ficar disponível para toda a sociedade, para pesquisa, trabalho, para tudo que for necessário. Aí, com relação à sua pergunta, Leila, eu citei alguns territórios só, não é que eu citei todos, eu citei da Noroeste, que atualmente eu estou na coordenação do CREAS Noroeste. E a Conceição do Mato Dentro, eu tenho uma filha que estuda ali perto, e eu passo sempre por lá e realmente eu vi um aumento muito grande da população em situação de rua. E ali é território da Regional Pampulha, mas na segunda-feira mesmo eu já vou solicitar a coordenadora do CREAS da Pampulha para pedir a equipe para poder ir lá para fazer a busca ativa no território. Já vou tentar dar alguns encaminhamentos, mas já vou tentar por dentro ver o que é possível de ofertar. Crianças não podem ficar em situação de rua. Essa já é uma questão, é ECA, é lei, e crianças em situação de rua devem ser imediatamente abrigadas. Então, assim, eu já vou na segunda-feira, eu já vou colocar, já vou solicitar a coordenadora do CREAS Pampulha que peça a equipe para ir lá para poder fazer a busca ativa, para poder dar uma olhada no território. O medo deles foi que eles me disseram hoje, é dos bancos tirarem eles de lá, porque eles estão realmente morando no local. Mas o lugar de famílias não é na rua, a gente tem que ofertar para eles, nós temos abrigos, o abrigo Pompeia, o abrigo Granja de Freitas, e a gente tem que ofertar e ajudar na superação dessa situação de rua, independente do que o banco vai fazer, entendeu? Muito obrigada. Nós temos que fazer realmente essa oferta. Aí acho que é isso, acho que eu contemplei todas as perguntas, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi um debate muito importante e eu quero estar junto mesmo com todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Diz, pela contribuição que você trouxe, e nós já encerramos o nosso tempo, mas a Nave está querendo falar alguma coisa rapidinho aí, Lucilei? 2 palavras. Como é que a moça falou agora aí no final? Eu que falei por último. Falou por último. Fui eu. Não foi isso? Como é que foi? Repete para mim, por favor. Sobre o que, Newton? Você falou de uma região que a Dirce falou. É a Pampulha. Mas no final você falou alguma coisa que me chamou a atenção, que eu falei, olha, eu posso passar uma informação sobre isso, mas fugiu agora, esqueci completamente. A Leila tinha falado sobre a Conceição do Mato Dentro, na Regional Pampulha. Isso. E que eu iria conversar com a coordenadora do CREAS Pampulha e pedir a busca ativa lá no território, porque tem famílias em situação de rua, inclusive com crianças. Com cama e tudo mais. Aham. Isso. Mas ela falou uma outra coisa. O que foi? Ela falou que tem perigo de os bancos colocarem grades e eles não poderem dormir lá mais. Obrigado. É isso. Vocês têm acompanhado. Eles me falaram hoje que o medo é de serem retirados do local pelos bancos. Pelos bancos. Então, é só isso. Você... eu moro aqui em Sabará, aqui perto tem uma loja americana, a gente distribuía durante a pandemia, a gente fez todo mês, praticamente toda semana, esse trabalho com o pessoal em situação de rua. Um dia nós chegamos na loja americana e tinha um retângulo que dormiam 3, 5, e eles não estavam lá, por quê? Porque botaram grade. As grades estão lá até hoje. A Leide lembra disso. E que era isso que eu queria falar, lembrem do padre Júlio Lancelotti lá brigando com o prefeito. Júlio Lancelotti. Essa ação pode ser do poder público também. Em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti brigou muito contra isso. Isso. O Márcio Lacerda fez isso aqui. Aquela excrescência. Mas tudo bem. É verdade, verdade. Que graça. Sim, eu quero agradecer demais a oportunidade e gostaria muito que um dia a gente pudesse ter um exemplar de cada pessoa. Eu lembro muitos anos atrás, a gente fazia o Dia do Pãozinho, era uma delícia, vários grupos participando junto de uma atividade. Era uma delícia ver todos os grupos, tudo que é coletivo, eu sou apaixonada. Então a gente tinha um representante de cada instituição dos centros espíritas e fazia a campanha do pãozinho. Normalmente era a mocidade, né? Lá eu tinha meus 17, 18 anos naquela época. Então eu gostaria muito de um dia a gente ter de novo, quem sabe, um representante de cada grupo para a gente poder juntos
analisarmos juntos a sociedade de Belo Horizonte, as nossas comunidades aqui perto, vendo a rua como ela está. Seria um trabalho até bacana, é uma sugestão que eu estou dando. Muito bom. Muito obrigado, Lucilei. Eu que agradeço demais. Obrigado a todos vocês, obrigada Lucileide, a Dirce, pelas apresentações, pela contribuição que vocês trouxeram, e obrigada a todos vocês aí que participaram conosco, trazendo cada um a sua contribuição aí também. Muito obrigado mesmo. E eu vou pedir a Laurita para fazer a prece final para nós. Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade de estarmos todos juntos. E também, Senhor, nós te pedimos que possamos, através desse grupo, dessa reunião, tudo aquilo que aqui podemos angariar de conhecimento, que possamos levar em frente esse nosso desejo de estarmos juntos aos nossos irmãos que hoje se encontram em uma situação de carência moral, carência material, saibamos levar para eles o que nós temos, que é o carinho e compreensão, porque todos somos irmãos em Cristo. E assim agradecemos ao nosso Pai Maior pela essa oportunidade do estudo, que todos nós possamos estarmos bem conosco e tenhamos todos um bom final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Todos com Deus, um bom final Também. de semana. Muito obrigada, gente. Boa noite. Foi um prazer conhecer. Trabalho, não é, Laurita? Sim, com certeza. Então nós vamos... Ótimo final de semana, gente. Tchau. Finalmente é essa, sabe? De aí da disso, depois Com certeza. Eu estou à disposição para conversar muito. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tá? Tchau. Boa noite. Tchau, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau. Tá, tchau. Obrigada. Tchau, fiquem com Deus.